A fotografia caiu do bolso do casaco dele como uma sentença de morte. Não era apenas uma fotografia qualquer. Era uma daquelas polaroids vintage, do tipo que se revela lentamente diante dos seus olhos, revelando seus segredos uma tonalidade de cada vez. Lembro-me de estar ali, com os dedos a tremer, ao apanhá-la do chão do nosso quarto. No início, não consegui perceber o que estava a ver. Depois atingiu-me como um comboio de mercadorias. Duas pessoas entrelaçadas, uma traição apaixonada capturada em 3 ou 4 polegadas de papel brilhante. Reconheci imediatamente o meu marido David. A curva dos ombros dele, a marca de nascença nas costas que tracei com os meus dedos incontáveis vezes ao longo dos nossos 7 anos juntos. Mas a mulher, só conseguia ver o cabelo dela cair sobre o rosto virado para longe da câmara no que mais tarde percebi ser uma precaução calculada. Havia algo nela estranhamente familiar. Fiquei imóvel no nosso quarto principal, aquele que tínhamos pintado juntos na primavera passada, discutindo de forma brincalhona sobre se o azul ciscape ou o nevoeiro oceânico combinava melhor com a nossa roupa de cama. Agora as paredes pareciam fechar-se, sufocando-me com a sua cor alegre que zombava de tudo o que pensava saber sobre a minha vida. Sara, cheguei mais cedo. A voz do David ecoou do andar de baixo, seguida pelo som familiar das chaves a cair na tigela de cerâmica que eu tinha feito naquela aula de olaria que ele me ofereceu no meu 30º aniversário. O aniversário que ele se esqueceu até a mãe dele o lembrar. Enfiei a fotografia no bolso e respirei fundo 3 vezes. Sempre me orgulhei de ser racional, composta, a mediadora da família, aquela que nunca perdia o controlo. Mas algo primitivo estava a despertar dentro de mim, algo que queria gritar até ficar rouca. Em vez disso, apliquei um batom novo e desci. Olá, tu. Ele sorriu, aquela covinha a aparecer na bochecha esquerda, a mesma que me fez apaixonar por ele no casamento da minha melhor amiga. Sempre foi assim tão bom ator. Estava a pensar que podíamos encomendar comida esta noite, talvez daquele restaurante tailandês que adoras. Assenti, estudando o rosto dele em busca de falhas na atuação, de algum indício de que estava a viver uma vida dupla. Parece perfeito. Adotei o tom casual dele, embora o meu coração batesse tão alto que tinha certeza de que ele o podia ouvir. Nessa noite, observei-o a dormir. A subida e descida rítmica do peito dele, o rosto tranquilo, não sobrecarregado pela culpa. Como é que ele conseguia dormir tão serenamente ao lado de alguém que tinha traído de forma tão completa? Não o confrontei. Ainda não. Algo dizia-me que havia mais para descobrir, que isto não era apenas um caso aleatório. A silhueta da mulher assombrava-me. Havia algo tão familiar na curva do pescoço dela, no tom do cabelo. Nas 3 semanas seguintes, tornei-me alguém que não reconhecia. Mexia no telemóvel dele enquanto ele tomava banho, seguia-o durante as reuniões tardias, analisava os extratos do cartão de crédito à procura de hotéis, restaurantes, presentes que não eram para mim. Descobri que ele tinha comprado um segundo telemóvel, encontrei recibos de joias que nunca recebi, notei um perfume que não era meu a persistir nas camisas dele. Mas o mais perturbador foram as mensagens que finalmente acedi depois de descobrir a palavra passe dele, a data do nosso aniversário de casamento. A ironia não me escapou. Revelavam uma intimidade para além do físico. Piadas internas, mensagens matinais, planos para o futuro. Isto não era só sexo. Era uma relação emocional, possivelmente algo mais profundo do que o que ele tinha comigo. As mensagens nunca mencionavam o nome dela, apenas o meu amor ou às vezes S. As mensagens faziam referência a memórias partilhadas de infância, o que me pareceu estranho. O David não cresceu aqui. Mudou-se para Boston para a universidade e ficou. Os amigos de infância dele estavam todos em Seattle. Depois veio a mensagem que destruiu tudo. Mal posso esperar pelo jantar de família no domingo. Fingir normalidade à frente dela está cada vez mais difícil. Jantar de família. O meu jantar de família. A reunião mensal na casa dos meus pais que o David frequentava há anos. A amante não era apenas alguém que eu conhecia. Ela era da família. A revelação atingiu-me como água gelada nas veias. Deixei cair o telefone, a minha mente a correr pelas possibilidades. A minha prima Emma, a minha tia Jennifer recentemente divorciada, a nova esposa do meu irmão. Pensei que conhecia a dor, mas isto era diferente. Era traição envolta em traição servida no prato da mesa da minha família. Nessa noite, fiquei acordada a planear, a calcular, a preparar-me. Porque se há uma coisa que aprendi ao crescer numa família com 4 irmãos, é que não se fica apenas zangada. Vinga-se. O jantar de família no domingo chegou com uma lentidão dolorosa.
Passei a manhã na casa de banho a vomitar de ansiedade. Depois apliquei meticulosamente maquilhagem para esconder as olheiras. O David parecia quase eufórico enquanto mudava de camisa 3 vezes, acabando por escolher a camisa azul com botões. Tinha-lhe oferecido no Natal. Estás linda, disse ele, beijando-me na bochecha enquanto estacionávamos na garagem dos meus pais. Perguntei-me se ele a beijava da mesma forma, casualmente, como se fosse um pensamento secundário. A minha mãe recebeu-nos à porta, envolvendo-me no seu abraço característico com cheiro a gardênia. Sarah, querida, e David, entrem, está toda a gente cá. Toda a gente. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino de alerta. Observei a sala de estar em busca de sinais, um olhar prolongado, um sorriso secreto, qualquer pista que revelasse quem estava a dormir com meu marido. O meu irmão mais velho Tom e a sua mulher Melissa estavam sentados no sofá, os gêmeos deles a brincar aos pés. O meu pai estava na sua poltrona, a discutir política com meu tio. O meu irmão mais novo Michael estava por a mesa com a sua noiva. E depois havia minha irmãzinha Lily, 25 anos contra os meus 32, sempre a preferida da família com seu talento artístico e espírito despreocupado. Tinha regressado de Paris há 3 meses depois de terminar a bolsa de arte. 3 meses, precisamente quando David começou a ter mais reuniões tardias. Ela abraçou-me com força. Sarah, tinha tantas saudades. Temos de pôr a conversa em dia. Retribuí o abraço mecanicamente, observando por cima do ombro dela enquanto David entrava na sala. Os olhos dele pousaram nela por apenas 1 milissegundo a mais e eu soube. A irmã que protegi de bullies, a irmã cujas candidaturas à universidade ajudei a aperfeiçoar, a irmã a quem emprestei dinheiro quando estava com dificuldades na Europa, a irmã por quem sempre torce, mesmo quando me ofuscava. Durante o jantar, observei-os. A distância cuidadosa que mantinham. A forma como evitavam conversa direta. O ato perfeito de desinteresse casual. Mas agora eu compreendi a linguagem secreta. O leve rubor nas bochechas da Lily quando David se esticava para pegar no sal. A forma como o dedo dele tocava subtilmente no pulso dela ao passar o cesto do pão. Sarah, estás tão calada esta noite, comentou a minha mãe, passando-me outra dose de assado que eu não conseguia engolir. Está tudo bem com a nova promoção. Está tudo ótimo, menti, sentindo a mão do David apertar o meu joelho debaixo da mesa. Um gesto que em tempos me confortava e agora só me causava repulsa. Só estou cansada do trabalho. A Lily interrompeu. A Sarah trabalha sempre demais. Lembram-se de quando ela faltou à própria festa de formatura. Porque estava a acabar aquele projeto. Ela riu, abanando o cabelo. Cabelo que agora eu reconhecia da fotografia. Sempre a responsável. A responsável, enquanto ela era divertida, a criativa, a que todos adoravam. E agora, ao que parecia, também aquela que tirava o que era meu. Por que queria? Depois do jantar, pedi licença para ir à casa de banho e vi a mala da Lily no balcão. Um momento de invasão de privacidade ou uma missão de reconhecimento necessária. Escolhi a segunda. Encontrei rapidamente o telemóvel dela e abri-o com o código que usava desde o secundário. A data de aniversário do nosso cão de infância. Lá estavam elas. Centenas de mensagens com o David. Fotografias que me deixaram fisicamente doente. Planos e promessas. Nunca me senti assim antes, tinha escrito David. É como se compreendesses partes de mim que a Sarah nunca conseguiu. Pertencemos um ao outro. Respondeu a minha irmã. Mas temos de ter cuidado até descobrirmos como lhe contar. Ela é tão sensível. Sabes como ela reage. Como eu reajo. Como eu reajo. Como se eu fosse uma responsabilidade emocional que precisavam digerir. O golpe final foi uma mensagem de ontem. E se fuguíssemos juntos, começássemos de novo noutro sítio. A Sarah ultrapassava. Ela sempre foi forte. Forte. Planeavam devastar-me e justificavam-no chamando-me forte. Tirei fotografias das conversas deles, as mãos a tremer tanto que tive de me apoiar no lavatório. Ouvi uma leve batida na porta. Sarah, estás bem aí dentro? A voz da Lily, preocupada e gentil. A voz de alguém que se sentou no meu quarto e chorou no meu ombro quando o primeiro namorado a traiu. A voz de alguém que jurou que irmãs eram para sempre. Que sangue era mais forte do que tudo. Já vou, respondi, admirada com a normalidade da minha voz enquanto por dentro estava a ser destroçada. Quando saí, ela abraçou-me. Abraçou-me mesmo. Estás mesmo cansada, mana.
Devias tirar férias ou algo assim. Olhei nos olhos dela. Olhos tão parecidos com os meus. E não vi culpa. Nem vergonha. Apenas a preocupação ensaiada de alguém que tinha aperfeiçoado a sua atuação. No caminho para casa, o David perguntou se eu queria parar para tomar um gelado. Uma tradição de domingo. Recusei, alegando uma dor de cabeça. Ele ligou o rádio para preencher o silêncio, cantando uma música pop sobre amor eterno. Dei-lhes tudo, sussurrei para mim mesma enquanto olhava pela janela para os candeeiros da rua passar. E eles descartaram-me como se nada fosse. Nessa noite, enquanto David dormia, sentei-me no nosso escritório e fiz uma lista. Não do que tinha perdido, mas do que ia recuperar. A minha dignidade. O meu poder. A minha vida. E se me iam chamar forte, então forte era exatamente o que iam receber. A maioria das pessoas acha que a vingança nasce da raiva quente e impulsiva. Uma reação rápida a uma injustiça. Estão enganadas. A verdadeira vingança é fria, metódica e paciente. É feita não só para ferir, mas para ensinar. E eu estava prestes a tornar-me na melhor professora que o meu marido e a minha irmã alguma vez tiveram. Passei as 2 semanas seguintes a viver uma vida dupla. Durante o dia, era Sarah esposa. Cozinhava os pratos favoritos do David. Ouvia as histórias dele sobre o trabalho. Até iniciava momentos de intimidade que me deixavam vazia. Mas mantinham o disfarce. À noite, enquanto ele dormia, era Sarah estratega. Planeava, reunia, assegurava. Primeiro precisava de compreender a dimensão total da traição. Instalei uma aplicação de localização no telemóvel do David durante um jantar, numa noite. Enquanto ele tomava banho, coloquei um pequeno gravador no carro dele disfarçado de ambientador. Cheguei até a contratar um detetive privado. Pago em dinheiro de uma conta separada que o David não conhecia. O que descobri foi pior do que imaginava. O caso deles não tinha começado há 3 meses. Tinha começado há mais de 1 ano. Durante um período em que eu cuidava da minha mãe depois da cirurgia. O David tinha consolado a Lily durante esse tempo difícil. A Bolsa de Paris nem sequer era real. Os meus pais tinham ajudado a financiar as despesas dela, mas na verdade ela estava a viver com David num apartamento alugado do outro lado da cidade sempre que eu viajava em trabalho. A mentira era de cortar a respiração pela sua complexidade. As pessoas em quem eu mais confiava tinham criado uma ficção elaborada à minha volta, fazendo-me duvidar da minha própria sanidade a cada passo. Quando eu sentia que algo não estava certo e perguntava ao David, ele sugeria que eu procurasse um terapeuta por causa da minha paranoia. Quando comentei com a Lily que o David parecia distante, ela aconselhou-me a dar-lhe espaço e a focar-me em mim mesma durante algum tempo. Durante todo esse tempo, eles estavam a manipular-me, fazendo-me duvidar dos meus próprios instintos. Mas aqui está o que eles não sabiam. Eu sempre fui metódica. Enquanto David me via como emocional e a Lily me achava ingênua, eles esqueceram que era eu quem geria os nossos investimentos, quem negociou a hipoteca, quem planeou cuidadosamente todos os aspectos da nossa vida em comum. E eu andava a reunir provas há anos. Não porque suspeitasse de algo, mas porque sou organizada. Cada documento financeiro, cada papel legal, cada registro da nossa vida em conjunto, tudo digitalizado, tudo com cópias de segurança, tudo acessível. Agora essas competências organizacionais serviam um novo propósito. Descobri que o David andava a transferir dinheiro da nossa conta conjunta para uma conta separada, presumivelmente para o futuro deles juntos. Felizmente, eu mantinha as minhas próprias contas separadas, das quais ele não sabia nada, e transferi silenciosamente a minha herança para lá, juntamente com metade das nossas poupanças conjuntas. Não era roubo, era proteger o que era meu por direito antes que ele o fizesse. Consultei uma advogada de divórcios, uma de outra cidade, para garantir que ninguém do nosso círculo social soubesse de nada. Expliquei-lhe tudo. O caso, as irregularidades financeiras, o gaslighting. Ela ouviu impassível e depois delineou uma estratégia para me proteger legal e financeiramente. E emocionalmente, perguntei-lhe. Ela olhou por cima dos óculos. Não é a minha área. Mas pela experiência, nada cura melhor um coração partido do que saber que se protegeu de mais sofrimento. Eu não queria apenas proteção. Eu queria justiça. Por isso, construí o meu caso de forma metódica. Fiz o download das mensagens deles, documentei os encontros, recolhi recibos de hotéis e de presentes. Arquivei e-mails que tinham trocado usando contas que julgavam secretas.
Encontrei até o contrato de arrendamento do ninho de amor deles, assinado por ambos. Mas a informação mais valiosa veio de uma fonte inesperada. A minha mãe. Durante um almoço casual, ela mencionou o entusiasmo com a exposição de arte da Lily no mês seguinte. É uma grande oportunidade. Até o teu pai está impressionado, e sabes o que ele pensa da escolha de carreira dela. Assenti, bebendo meu chá gelado. Que bom! Onde é mesmo? Na Galeria Artman. O David tem ajudado tanto, usando as ligações daquele cliente dele para lhe abrir portas. Que cunhado tão prestável! Fiquei paralisada. O cliente do David, Mitchell Artman, era o dono da galeria. O mesmo cliente cuja conta o David tentava desesperadamente garantir há um ano. A que lhe asseguraria a promoção a sócio na firma. As peças encaixaram-se. A Lily não estava apenas a dormir com o meu marido. Estava a usá-lo para subir na carreira. E o David não estava apenas a trair com a minha irmã. Estava a pôr em risco a ética profissional misturando negócios com prazer. Aquela exposição não era apenas importante para Lily. Era a grande oportunidade dela. A validação que sempre procurou do nosso pai. E para o David, garantir a conta Artman significava tornar-se sócio, ganhar prestígio, alcançar o sucesso que persegue desde que nos conhecemos. Nessa noite, fiz uma chamada para uma antiga colega da universidade, agora repórter de arte no Boston Chronicle. Mantivemos contato ao longo dos anos, encontrando-nos para cafés de vez em quando. Fui ao casamento dela. Ela enviou flores quando a minha avó morreu. Rebecca, sou a Sarah. Tenho uma história que pode interessar-te. Não lhe contei tudo. Apenas que tinha provas de má conduta ética relacionada com a próxima exposição da Galeria Artman. Um conflito de interesses que comprometia a integridade tanto da galeria como da artista em destaque. Envia-me o que tens, disse ela, a curiosidade profissional despertada. Se houver uma história, eu publico. Agendei o envio do e-mail para a manhã do jantar de família que eu ia dar no domingo seguinte. O jantar para o qual tinha convidado ambas as famílias para celebrar o anúncio da promoção do David. Um jantar que agora teria um propósito muito diferente. A última peça encaixou-se quando recebi uma chamada do detetive privado. Senhora Campbell, confirmei a informação que pediu. Eles vão encontrar-se amanhã na propriedade arrendada. Com base nos padrões anteriores, estarão lá entre as 14 horas e as 17 horas. Tempo perfeito. O David achava que eu ia estar num retiro de trabalho. A Lily acreditava que eu ia acompanhar a nossa mãe a uma consulta médica. Em vez disso, eu estaria a preparar o palco para o ato final. Ao desligar o telefone, senti uma calma estranha invadir-me. Não era felicidade. Duvidava que voltasse a sentir isso tão cedo. Mas era algo como o poder. O poder de saber que estava 10 passos à frente de quem achava que eu estava 10 passos atrás. Eles estavam a jogar xadrez achando que eu jogava damas. Mas o jogo ainda não tinha acabado. O domingo chegou quente e luminoso. Aquele tipo de dia perfeito no início do verão que antes me fazia feliz. Passei a manhã a preparar uma refeição elaborada. O assado preferido do David. A tarte de limão que a Lily adora para a sobremesa. As receitas da família que a minha mãe mais estimava. A mesa de jantar estava posta com a nossa porcelana de casamento e os copos de cristal que captavam a luz e espalhavam pequenos arco-íris sobre a toalha branca. Tudo parecia perfeito. Um cenário de harmonia familiar prestes a ser destruído. Os meus pais chegaram primeiro. O meu pai trouxe o vinho caro que estava a guardar para uma ocasião especial. A minha mãe andava atarefada com as flores que eu tinha arranjado. O meu irmão e a mulher chegaram a seguir, a pedir desculpa por se atrasarem uns minutos. O David estava na cozinha, a desempenhar o papel de marido prestável, sem saber que dentro de 24 horas as fechaduras seriam mudadas. A Lily chegou por último, oferecendo-me um abraço de irmã que me fez arrepiar a pele. Trazia um vestido novo, que mais tarde reconheci por causa dos recibos que encontrei nos e-mails do David. Trouxe chocolates artesanais daquela loja onde tínhamos estado juntas num fim de semana de irmãs, anos antes. Estás incrível, exclamou ela, com os olhos a desviar-se brevemente para o David. Foi tão querido da tua parte preparar isto. Se ela soubesse. Reunimo-nos todos à volta da mesa. Copos erguidos num brinde que o David liderou. A família, disse-lhe a voz dele quente com falsa sinceridade. E há novos começos. Novos começos, de facto. A refeição decorreu com uma normalidade ensaiada.
Elogios à comida. Conversas sobre política. Brincadeiras leves entre irmãos. Desempenhei o meu papel na perfeição. Ri-me nos momentos certos. Voltei a encher copos de vinho. Passei os pratos. Tudo enquanto o tablet ligado ao nosso sistema de entretenimento doméstico repousava inocuamente no aparador, pronto com a apresentação preparada. Quando a sobremesa foi servida, levantei-me, batendo com uma colher no copo. Quero agradecer a todos por terem vindo hoje. Comecei, a minha voz firme apesar do coração acelerado. Como sabem, estamos aqui para celebrar o trabalho árduo do David e a parceria pela qual tem trabalhado. O David sorriu, estendendo a mão para mim sobre a mesa. Permitiu contato uma última vez. Mas antes de brindarmos ao sucesso futuro, pensei que seria bom recordar a jornada que nos trouxe até aqui. Preparei uma pequena apresentação. Carreguei no comando, e a televisão grande na parede da sala de jantar ganhou vida. Começou de forma inocente. Fotografias minhas e do David no nosso casamento. Reuniões de família. Festas de feriados. A minha mãe fez sons de aprovação. O meu pai acenou com a cabeça. Depois, o tom mudou. Este último ano tem sido particularmente esclarecedor, disse, enquanto o ecrã mostrava a primeira mensagem entre o David e a Lily. Aquela onde falaram pela primeira vez sobre a sua atração enquanto eu cuidava da nossa mãe. A sala ficou em silêncio. Depois vieram as fotos do detetive privado. O David e a Lily a entrar no apartamento secreto deles. A abraçarem-se na rua quando achavam que ninguém os via. Recibos de hotéis. Extratos bancários a mostrar dinheiro transferido para a conta secreta deles. Sarah, o que é isto? Disse o David, a voz presa, o rosto a perder a cor. Ignorei-o, continuando a narração. Aprendi também muito sobre ética nos negócios. Especialmente no que toca à próxima exposição na Galeria Artman. Agora era a vez da Lily entrar em pânico. Sarah, para com isso, não percebes? Eu percebo perfeitamente, interrompi, a minha voz ainda assustadoramente calma. Percebo que, enquanto construía uma vida com meu marido e apoiava minha irmã, vocês os dois destruíam tudo que me era importante. O ecrã mostrou agora um e-mail que enviei ontem à noite para o próprio Mitchell Artman, detalhando como a galeria dele estava a ser usada num arranjo antiético de troca de favores. A resposta dele. Esta exposição está cancelada com efeito imediato. A minha associação com ambas as partes está terminada. A Lily engasgou-se. A grande oportunidade dela desaparecida. A seguir veio um e-mail para a firma do David com provas de como ele comprometeu relações com clientes para benefício pessoal. A resposta do sócio foi breve mas devastadora. Precisamos discutir o seu futuro na firma. Reunião marcada para segunda-feira às 9 horas. O David levantou-se, entornando o copo de vinho. Não tinhas esse direito. Eu tinha todo o direito. Levantei finalmente a voz, anos de emoções contidas a romperem. Dormiste com a minha irmã na minha cama. Planeaste deixar-me depois de levares metade de tudo pelo qual trabalhei. Fizeste-me pensar que eu estava louca quando senti que algo estava errado. A minha mãe tapava a boca com as mãos, lágrimas a correr-lhe pelo rosto. O meu pai estava rígido de choque. O meu irmão parecia pronto para dar um murro ao David. Virei-me para a Lily. E tu, minha própria irmã, a pessoa que protegi e apoiei toda a vida. Valeu a pena. Destruir-me valeu a pena pelo prazer doentio de roubares o que era meu. Pela primeira vez vi verdadeira vergonha no rosto dela. Não arrependimento por ter sido apanhada, mas vergonha verdadeira. Sarah, lamento tanto. Guarda isso. Interrompi. A tua carreira artística nesta cidade acabou. Esse e-mail foi enviado a todos os donos de galerias em Boston. A história sai no Jornal de Amanhã. Embora os vossos nomes ainda não sejam mencionados, isso depende de como lidarem com o que vem a seguir. Coloquei um envelope manila sobre a mesa. Papéis de divórcio, David. O meu advogado já os redigiu. Assina-os. Aceita os meus termos e não pressionarei por uma investigação pública sobre a tua conduta profissional. Coloquei um segundo envelope ao lado. E Lily, este é um acordo legal a abdicar de qualquer direito sobre a herança dos nossos pais. Equivalente ao que gastei a apoiar-te ao longo dos anos, com juros. Assina e não partilharei os detalhes mais íntimos da tua traição com cada amigo e contato profissional que tens. O David avançou bruscamente. Sua vingativa. O meu irmão levantou-se, colocando-se entre nós.
Eu não terminava essa frase se fosse a ti. O meu pai finalmente encontrou a voz. Lily, disse, o tom mais desapontado que alguma vez ouvi nele. Isto é verdade. Tu e o David. Ela não conseguiu olhar para ele. O que foi resposta suficiente. Acho, disse a minha mãe, com a voz trêmula, que vocês os dois deviam sair desta casa imediatamente. Naquele momento algo mudou. A minha família reuniu-se à minha volta. A irmã que sempre foi a favorita agora era excluída. O genro encantador foi revelado como o impostor que era. Enquanto eles recolhiam as suas coisas, não senti triunfo, nem satisfação. Apenas uma justificação oca. E os primeiros fios frágeis de libertação. Eu não expus apenas a traição deles. Reivindiquei o meu poder. Antes que eles chegassem à porta, chamei mais uma vez. Sabem qual é a parte mais triste? Eu teria feito qualquer coisa por qualquer um de vocês. Qualquer coisa. E vocês deitaram tudo fora por algo construído em mentiras. Depois de saírem, a minha família rodeou-me com um apoio que eu não esperava. O meu irmão ligou ao amigo advogado que se especializava em divórcios. O meu pai prometeu apoio financeiro se eu precisasse. A minha mãe apenas me abraçou enquanto eu finalmente, me permiti chorar. O império que o David e a Lily tinham construído sobre a minha dor desmoronou em 30 minutos de provas irrefutáveis. E embora eu estivesse ferida, ainda estava de pé. Eles não. Um ano depois, estava na varanda do meu novo apartamento, a ver o pôr do sol pintar o horizonte de Boston em tons de dourado e rosa. Atrás de mim, o som de risos vinha da sala de estar onde os meus pais, o meu irmão e alguns amigos próximos estavam reunidos para celebrar a minha promoção. O divórcio tinha sido finalizado há 6 meses. Mais rápido e limpo do que a maioria. Em grande parte porque o David não tinha base para se defender depois das provas que apresentei. Perdeu a oportunidade da parceria, embora tenha conseguido ponto para manter o emprego depois de um controle de danos exaustivo. A última vez que ouvi falar dele, tinha sido transferido para o escritório de Seattle, o mais longe de Boston que podia ir razoavelmente. A Lily tinha voltado para Paris, ostensivamente para se focar na arte, mas na verdade para escapar às consequências sociais. Ela escreveu-me várias cartas longas de pedido de desculpas que continuam por abrir na gaveta da minha secretária. Talvez um dia as leia. Talvez não. A minha mãe ainda falava com ela ocasionalmente, mas respeitava a minha necessidade de distância. Algumas feridas podem sarar eventualmente, mas outras mudam-nos para sempre. Olá, senhora de sucesso. A minha amiga Rebecca juntou-se a mim na varanda, entregando-me um copo de champanhe. A mesma Rebecca que escreveu o artigo que expôs o escândalo da galeria, embora tenha mantido a promessa de não revelar nomes. Um cêntimo pelos teus pensamentos. Sorri, brindando com o copo dela. Estava só a pensar em trajetórias. Em como achamos que a vida segue numa direção e de repente estamos num caminho completamente diferente. Ela terminou por mim. Melhor ou pior? Considerei a pergunta com sinceridade. Diferente. Mais difícil em certos aspectos. Mas mais autenticamente meu. E essa era a verdade. A dor da traição não tinha desaparecido magicamente. Ainda havia momentos em que a tristeza me apanhava desprevenida nos corredores do supermercado, quando estendia a mão automaticamente para o cereal preferido do David. Ou quando encontrava fotografias antigas da Lily e de mim em crianças, com os braços à volta uma da outra e os rostos iluminados por amor de irmãs. Mas esses momentos eram agora menos frequentes. Diluídos por novas experiências, novas conquistas, novas relações baseadas na honestidade e no respeito. A minha terapeuta. Sim, finalmente arranjei uma. Uma verdadeira. Não porque alguém me estivesse a manipular, mas porque eu merecia apoio. Disse que o trauma altera a química do cérebro. Nunca seremos a mesma pessoa que éramos antes. Disse-me isso durante uma sessão. Mas diferente não tem de significar diminuída. E ela tinha razão. Eu não estava diminuída. Estava temperada. Mais forte nos pontos onde tinha partido. Fiquei com a casa no acordo de divórcio, mas escolhi vendê-la. Recusava-me a viver rodeada pelas memórias da traição. O novo apartamento era todo meu. Decorado exatamente como eu queria. Sem compromissos. Sem ter de considerar o gosto ou preferências de mais ninguém. A minha relação com os meus pais aprofundou-se. A dinâmica familiar tinha mudado. Já não era a filha mais velha, responsável mas esquecida.
O meu pai, em particular, demonstrou uma ternura para comigo que eu sempre desejei, mas nunca recebi quando a Lily era o centro da família. Discurso, chamou meu irmão lá de dentro, interrompendo os meus pensamentos. A mulher da hora tem de dizer umas palavras. Ri-me, voltando para dentro em direção ao círculo caloroso de pessoas que tinham provado a sua lealdade durante os meus momentos mais escuros. Estas eram agora as minhas pessoas. Família escolhida. Amigos testados. Colegas que me respeitavam pelo meu trabalho em vez de me terem pena pelo trauma pessoal. Ao erguer o meu copo para o brinde, vi o meu reflexo na janela. Ombros direitos. Olhos claros. Rosto sereno. Mas a sorrir genuinamente. Não a máscara que usava durante as últimas semanas do casamento, mas uma verdadeira expressão de paz conquistada com esforço. Obrigada a todos por estarem aqui, comecei. Há um ano pensei que estava a perder tudo o que importava. Não percebi que estava, na verdade, a encontrar o que realmente importa. Mais tarde, depois de todos terem ido embora e eu estar sozinha no meu apartamento silencioso, abri novamente a porta da varanda e deixei o ar fresco da noite envolver-me. Pensei em tudo o que tinha acontecido. A traição, a dor, a reconstrução. Alguns podem chamar ao que fiz vingança. Prefiro pensar nisso como justiça. Não só por mim, mas por todos os que alguma vez se sentiram invisíveis para as pessoas que mais deviam tê-los valorizado. A questão de ser traída por aqueles que estão mais próximos é que obriga a decidir. Vais deixar que isso te destrua ou vais usá-lo para descobrir a tua própria força? Eu escolhi a força. Escolhi-me a mim. E no silêncio que ficou após a destruição, encontrei algo inesperado. A liberdade de construir uma vida completamente, autenticamente minha. Sem compromisso. Sem traição. Sem sombras. Algumas lições custam tudo aprender, mas uma vez aprendidas, nunca mais podem ser tiradas de nós.